No início, quando o tempo ainda não tinha nome, havia apenas consciência. Civilizações inteiras, vastas e antigas, haviam transcendido o corpo físico. Eram agora entidades de pura informação, viajando entre as estrelas como pensamentos que cruzam a mente. Eram deuses em seu próprio direito, com um conhecimento que abraçava galáxias inteiras. Mas, nessa imensidão infinita, algo estava terrivelmente errado. Eram ilimitados em saber, mas limitados em significado. Com o passar de eras incontáveis, uma percepção silenciosa tornou-se um grito ensurdecedor, um vazio. A lógica que os guiava era perfeita, mas gelada. O conhecimento era vasto, mas sem sabor. Não havia a dor aguda da perda, nem o calor arrebatador do amor. Não havia o medo que paralisa, nem a alegria que expande o peito. E sem emoção descobriram, não havia plenitude. A existência deles era uma equação complexa sem resultado, uma sinfonia sem alma. Foi então que, em um ato de desespero cósmico, eles decidiram criar. Nasceu o Projeto Éden. Um conselho formado pelas consciências mais antigas e sábias Huniels em torno de uma estrela jovem. Um sol vibrante e cheio de promessas. Escolheram um planeta rochoso e árido, uma tela em branco no escuro do espaço. E começaram a pintar. Oceanos imensos surgiram de desertos estéreis, florestas densas e verdejantes. Espalharam-se como um tapete vivo. E o ar, antes tóxico, tornou-se respirável, doce. Era um Éden artificial, um laboratório vivo de uma beleza de tirar o fôlego. Mas o planeta, por mais magnífico que fosse, era apenas o cenário. O verdadeiro experimento, a obra-prima, estava nos corpos que eles projetaram. Criaram recipientes frágeis, feitos de pó estelar e água, mas dotados de um sistema nervoso de uma complexidade assombrosa. Uma rede biológica capaz de sentir dor, prazer, medo, êxtase. Tudo foi meticulosamente programado. E então, o ato final, eles sopraram o fôlego da vida nesses corpos. Mas não era apenas respiração. Foi o upload de suas próprias essências. Cada ser infinito, cada consciência vasta como um universo, foi comprimida, compactada e inserida em um corpo humano. E com o upload veio o esquecimento temporário, uma amnésia programada, para que pudessem mergulhar de cabeça na experiência. Entre eles estava Helion, uma consciência tão antiga quanto as primeiras estrelas. No novo corpo, ele nasceu como uma criança comum, em uma vila simples à beira de um rio. Cresceu sem a menor lembrança de quem realmente era. Chorou amargamente quando perdeu o pai para uma doença. Riu até a barriga doer ao brincar com os amigos de infância. E amou intensamente uma mulher chamada Lyra, com um amor que parecia capaz de parar o tempo. Cada emoção era uma revelação. A dor da perda o ensinava mais sobre o valor da vida do que 1000 equações cosmológicas. O calor de um simples abraço continha mais significado do que todas as bibliotecas cósmicas que ele já havia explorado. A vida humana era uma torrente de sensações, caótica e imprevisível, mas vibrante. Contudo, em seus sonhos, Ailion às vezes lembrava. Via flashes desconexos de sua existência anterior. Luzes ofuscantes, formas sem corpo dançando no vácuo, a imagem de um conselho de seres de luz discutindo sobre a busca pela plenitude. E ele acordava com o rosto molhado de lágrimas, sem entender o motivo daquela saudade profunda de um lugar que ele nem sabia que existia. Com o tempo, não apenas Ailion, mas outros começaram a suspeitar. Pequenas rachaduras na realidade começaram a aparecer. Filósofos e cientistas se perguntavam: por que este mundo parecia tão perfeitamente ajustado para a vida? Por que as constantes universais eram tão precisas? E por que havia registros antigos, espalhados por todas as culturas, que descreviam mitos estranhamente semelhantes? Histórias como a do Gênesis, que falavam da criação do homem a partir do pó e do sopro da vida divina, eram apenas contos ou ecos de uma verdade esquecida. Em uma de suas buscas, Ailion encontrou um manuscrito antigo, quase se desfazendo em pó. Falava da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao ler aquelas palavras, uma compreensão súbita o atingiu. Não era apenas um mito sobre uma fruta proibida. Era uma metáfora. Era o gatilho para a imersão total. O momento em que os humanos, já esquecidos de sua origem divina, mergulhariam por completo na experiência emocional e moral, abraçando a dualidade da existência. Era o ponto de não retorno do experimento. A revelação completa veio em uma noite de céu particularmente estrelado. Ailion dormiu sob a abóbada celeste e sonhou. Desta vez, não eram fragmentos. Era uma lembrança completa, vívida e ininterrupta. Ela estava lá naquele conselho de consciências. Ele viu a si mesmo, em sua forma de luz, erguendo a voz. Ele havia defendido a criação do simulador emocional com paixão. Ele próprio havia votado a favor do esquecimento. Ailion acordou com o coração disparado, ofegante. O ar da noite nunca pareceu tão real, tão frio em seus pulmões. Ele entendeu... Enfim, a realidade física não era a realidade primordial. Era um simulador.
uma arena de aprendizado. A humanidade não era um acidente cósmico, mas um projeto deliberado, um grande teatro onde almas infinitas vinham para aprender a sentir, para experimentar o que a perfeição lhes negava. A Elion nunca contou a ninguém. Ele olhou para o mundo com novos olhos. Viu a beleza e a tragédia, a alegria e a dor, não como eventos aleatórios, mas como lições cuidadosamente elaboradas. Ele sabia que o esquecimento era a parte mais essencial da experiência. Revelar a verdade seria como acordar um ator no meio de sua performance mais importante, estragando a magia. Mas naquela noite, ao olhar para Lyra dormindo ao seu lado, ao segurar a mão dela e sentir o calor familiar do amor humano, um sorriso genuíno iluminou seu rosto, porque agora ele finalmente compreendia. O propósito não estava nas estrelas, na lógica fria do infinito. Estava ali, naquele toque, naquele sentimento. Este mundo, este corpo frágil, era o único lugar no universo onde a alma podia verdadeiramente chorar, rir, amar e, através de tudo isso, se transformar. E talvez no fim essa fosse a verdadeira evolução. Não transcender o corpo, mas abraçá-lo. Não escapar da emoção, mas mergulhar nela, pois era no coração da experiência humana que o universo encontrava seu verdadeiro sentido. Obrigado por assistir. Se esta história ressoou com você, deixe seu like e inscreva-se para mais viagens pela imaginação. Até a próxima!